A gente acabou aprendendo a ouvir esse negócio de racismo estrutural, e é mesmo a gente que não conhece e não de esquerda, não acredita e não... a gente acaba sendo bombardeado com É. isso, acaba virando uma regra, né? Você acaba meio que, ok. E a gente não consegue entender como é que isso se processa, de onde que vem essa ideia, por que que ela faz ou não sentido. Então, às vezes a pessoa fala que é contra, só porque ela não é de esquerda. Ah, então eu não sou de esquerda, o Silvio Almeida é de esquerda, então eu não concordo, né? Então, ou entra num processo de negação, que é muito mais complicado. Então, explicar como é que funciona isso, né? Como é que essa ideia surge e em que ela está baseada, é importante para a gente entender por que a gente discorda ou por que a gente concorda se concorda. Então, eu julgo o seguinte, que no Brasil, tanto as pessoas que são a favor quanto as pessoas que são contra não conseguem explicar o que é racismo estrutural. Então, as pessoas que são a favor, como eu falei ontem, elas dizem que são a favor porque elas fazem uma interpretação do cenário socioeconômico do Brasil e encaixam dentro da teoria. E não o contrário, né? Veja bem, vou repetir. Uma teoria social, o correto é que ela se adeque à realidade. Então, quer dizer, você faz uma leitura da realidade e você desenvolve uma teoria e aí você cobre a realidade com essa teoria, né, de modo que ela encaixe na realidade. E aí você pode criticar, você pode remodelar, você pode reformular. Então, por exemplo, sei lá, vou voltar lá no Gilberto Freire. Quando o Freire escreveu Casagrande Senzala e disse, olha, o grande trunfo do Brasil é exatamente aquilo que era considerada a desgraça do Brasil, que é a miscigenação. Por que é bom? Aí ele vai explicar isso. É um livraço, né? Se você não leu Casagrande Senzala, tem que ler. Mesmo porque o Gilberto Freire escrevia lindamente, assim. É uma obra deliciosa de ler. Não se assuste com o tamanho. É uma delícia de ler. Então você encontra argumentos ali muito interessantes e profundos a respeito da realidade social brasileira, né? E procurando dar uma resposta às teorias eugenistas. Então, o Gilberto Freire desenvolve uma teoria social e ele encaixa na realidade social brasileira. E ela vai e cai como uma luva. Agora, o que acontece com as teorias chamadas pós-modernas, da qual racismo estrutural é uma, e lugar de fala é outra, racismo reverso é outra, é que essas teorias elas são abstratas. Elas são abstratas por quê? Porque elas não são retiradas propriamente da realidade. Elas já partem de uma interpretação anterior da realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina o seguinte, a teoria social chamada racismo estrutural, vou enfatizar aqui, racismo estrutural é uma teoria social, tá? Não é a realidade, é uma teoria social que interpreta a realidade. Agora, ela interpreta a realidade partindo de uma leitura anterior da própria realidade. Então, quer dizer, é a leitura da leitura. Qual que é essa leitura anterior da realidade? É a leitura das chamadas relações de poder. Então, existe uma leitura anterior, que é a leitura que fazem os estruturalistas, os pós-estruturalistas e até os marxistas, de que a realidade social ela é marcada por relações de poder. Hoje, por exemplo, eu estava dando uma aula de sociologia, falando sobre direitos humanos e diferenças. E aí tem um papo, né, um conceito que chama marcadores sociais de diferença. Perdão. E esses marcadores sociais de diferença, eles são baseados nessas ideias de que o que existe na realidade são só relações de poder. Então, todas as teorias que se constroem a partir dessa ideia de relações de poder, elas vão transitar nesse viés, digamos assim. Então, se você não enxerga a realidade
só por esse diapasão das relações de poder, você vai ter muita dificuldade de entender como é que essas teorias funcionam. Então, por exemplo, racismo estrutural parte do princípio de que existe um tipo de racismo que se perpetua não nas pessoas e não só nas instituições, mas nas estruturas políticas, jurídicas, sociais e econômicas. Então, por exemplo, para o Silvio Almeida, o capitalismo é racista. Em essência, eu estou falando em essência aqui usando uma palavra fora do contexto em que ela é utilizada na sociologia. Mas assim, fundamentalmente, para alguém que acredita que o racismo no Brasil ou em qualquer lugar é estrutural, essa pessoa necessariamente precisa acreditar que o capitalismo é racista. Que o capitalismo é um sistema que é excludente por natureza, e em sendo excludente por natureza, ele exclui aqueles que são mais pobres. E se no Brasil os negros são os mais pobres, então logo exclui os negros, logo é racista. Então, se você que está assistindo aí, você acha que o racismo no Brasil é estrutural, então você tem que acreditar que o capitalismo é racista, que o sistema de justiça é racista. E não as pessoas, não os juízes, mas o próprio sistema de justiça é racista. Então é assim que funciona. A teoria de lugar de fala é a mesma coisa, é outra teoria social. E o que a teoria social de lugar de fala diz? Olha, que não é que só quem é negro pode falar sobre racismo, só quem é mulher pode falar sobre feminismo, só quem é gordo pode falar de gordofobia. Não é esse o ponto. O ponto é, para a teoria de lugar de fala, cada pessoa fala de um lugar social. E esse lugar social, mais uma vez, é marcado pelas relações de poder.